Eu vou destruir esse quadro. Deixa eu colocar ele aqui. Não é a primeira vez nesse canal que eu tento fazer a bateria de suporte para coisas. Eu vou destruir esse quadro porque ele não combina com a decoração do meu quarto. Mas eu não destruí, eu não joguei fora. Mas eu não destruí ele ainda. E não deixei guardado para sempre porque ele tem um valor emocional. Esse quadro não foi feito por mim. Ele é um trabalho de escola. E não é nem da minha escola. Não é meu trabalho nem da minha escola. Ele foi feito por duas amigas minhas. A equipe de trabalho de duas amigas minhas. Eu tinha duas melhores amigas e elas são minhas amigas há muito, muito tempo. Uma delas eu conheço desde o terceiro ano, desde que eu tinha 8 anos de idade. E a outra eu conheci no sexto ano, quando eu tinha uns 11, 12 anos. E, enfim, eram minhas melhores amigas, a gente era grudada. Só que quando a gente foi pro ensino médio, a gente tentou ir para uma escola que precisava passar por uma prova. E eu passei e elas não. Então elas foram para outra escola e eu fui para essa escola que eu passei. Mas a minha escola era à tarde e a escola delas era de manhã. E a escola delas era muito perto da casa da minha avó. E toda sexta-feira eu almoçava na casa da minha avó. Então, pra ver as minhas amigas que não estavam estudando na mesma escola que eu, e a gente não queria perder o contato, pois é, né? Ou eu ia lá na escola delas, esperar elas no horário que elas saíam da escola, conversar com elas e tal, ver elas pelo menos uma vez por semana, pelo menos por uns 20 minutinhos que desse. Enfim, eu ia lá ver elas, ou elas iam pra casa da minha avó, assim, dependia do horário. E daí um dia as minhas amigas chegaram com esse quadro na casa da minha avó e me perguntaram, esse aqui é um quadro? E eu, com a minha alma de acumuladora, falei, quero. E esse quadro é o trabalho da escola delas, que elas me deram pra guardar. Isso aconteceu em 2017, quando a gente tava no primeiro ano do ensino médio. Desde então eu tenho o meu quadro, esse quadro exposto no meu quarto, como decoração, como lembrança e apego emocional das minhas amigas e dessa época que a gente se via mesmo nem estudando na mesma escola. Mas eu me implico um pouco com ele, eu não gosto da paleta de cores dele, eu me implico um pouco do fato dele ter só um olho. Não que eu me implique com pessoas que só têm um olho, mas aqui tem uns resquícios que parece que foi tentado desenhar um segundo olho e não sei porque desistiram da ideia de fazer um segundo olho pra ele. E eu já pensei em, tipo, reformar ele com outras cores e fazer um segundo olho pra ele. Mas, no geral, eu não gosto muito dele, não. É só o apego emocional que eu tenho. Por muito tempo eu tive esse apego emocional que eu não consigo jogar fora, mas agora eu quero mudar. E é claro que eu nunca ia jogar fora. Eu acho que o apego emocional por esse quadro é só meu. Que provavelmente as minhas amigas nem devem lembrar da existência dele. Como elas provavelmente esqueceram da existência desse quadro, como elas esqueceram de falar comigo, eu vou mudar o quadro. Como vocês podem perceber, isso está sendo gravado em outro dia. Esse projeto de destruição do quadro tem alguns passos. Primeiro deles, eu vou desenhar o mesmo desenho do quadro, exatamente como ele é, numa folha de desenho normal, só para guardar o desenho, para eternizar esse desenho. E junto com esse primeiro passo, que é desenhar o desenho, eu quero desenhar ele em outros estilos também, como foi a minha primeira proposta. Então eu vou desenhar esse desenho e vou repetir esse desenho umas 4 vezes para eu testar em outros estilos, só para ver como ficaria essa minha primeira ideia. Mas eu não quero pintar de fato no quadro. O segundo passo, ainda nessa parte de desenho, eu preciso desenhar o que eu vou pintar no quadro. Eu preciso desenhar algumas opções do que eu quero pintar. Então eu vou fazer, sei lá, umas 4 opções, ou se eu gostar da primeira, já pinto a primeira, mas eu preciso decidir. Eu ainda não sei, por isso que preciso desenhar várias coisas. Eu quero que seja na vibe da decoração do meu quarto, mas eu não sei qual é a vibe da decoração do meu quarto, porque eu quero mudar também a decoração do meu quarto. Só que tem algumas cores que, tipo, eu gosto de fazer desenho, e que já tem os desenhos feitos nessa paleta. Por exemplo, a paleta, eu tenho uma aquarela ali, que ela é toda roxa e azul, e um pouco de rosa.
Mas eu também gosto de uma coisa meio neon. Eu gosto muito de desenhar cogumelos com fundos com um fundo meio com os padrões assimétricos, meio psicodélico e colorido, bem colorido. Então, a minha primeira ideia é desenhar um cogumelo com esses fundos que eu gosto de fazer. Às vezes é mais focado no fundo do desenho do que no cogumelo em si. A minha primeira opção é desenhar um cogumelo e um fundo bem colorido. O terceiro passo chega na parte de fato, destruir o quadro. Destruir o desenho, no caso. Não vou destruir o quadro, porque eu quero pintar nele. Eu vou apagar esse desenho. Teve uma vez que eu tava limpando a prateleira que esse quadro tava muito empoeirado tudo e eu passei um pano úmido em tudo. E daí eu passei no quadro e dei uma borrada, deu uma saída na tinta. Eu acho que esse quadro foi pintado com uma tinta que não é própria pra pintar em tela. Tipo, não foi tinta de tecido, não foi tinta... Acho que foi tinta guache, e tinta guache sai com água, eu acho. Então, a minha ideia é simplesmente passar um paninho, porque eu não posso, tipo, destruir a tela. Eu tenho que passar um pano, tentar lavar com sabonete líquido, detergente, sabão, sei lá. Mas eu acho que vai ser fácil de apagar, não vou ter que passar, tipo, acetona ou algo assim. Se fosse tinta de tecido, eu teria que passar acetona. Mas... E o quadro é muito grande pra eu passar acetona nele todo. Talvez álcool também. Não sei se álcool tira tinta de tecido, não sei. Mas eu vou tentar limpar com água, que eu acho que vai dar certo de tirar o desenho. E as partes que ficarem mais fortes, talvez eu passe uma acetona, um álcool. Chega ao quarto passo, que é pintar de fato. Eu não sei quantos vídeos eu vou ter desse projeto, porque eu preciso desenhar. Desenhar o desenho dele em si não faz muito parte do projeto. Mas desenhar o que eu preciso desenhar no quadro faz parte do projeto. Eu só inventei um passo a mais, que é desenhar o desenho para eternizar ele e desenhar em outros estilos, porque foi minha primeira ideia de customizar o quadro, só porque eu quero ver como é que fica. Mas não necessariamente faz parte desse projeto de apagar o quadro, desenhar outra coisa. Nesse vídeo ainda, eu vou destruir. Como eu falei no início do vídeo, eu disse que ia destruir o quadro. Então eu vou tentar destruir o quadro. Porque assim, eu fico procrastinando fazer isso porque o desenho tá ali. Eu fico procrastinando porque ele tá ali, feito. E eu não vou mexer naquilo que já tá feito, sabe? Então eu preciso destruir, eu preciso apagar esse desenho, porque senão eu não vou ter a necessidade de desenhar outro no lugar. Eu não ia mais fazer a arte do quadro. Eu não ia mais fazer essa arte do quadro, mas eu tenho reclamado da minha vida constantemente sobre eu não faço nada novo, não aprendo nada novo, não, sabe, não começo nada novo. E pintar em tela é uma coisa que eu nunca fiz. Então, eu, depois de desistir, depois de realmente desistir, eu tive esse pensamento que, nossa, eu nunca fiz isso, por que eu não faço? Então eu vou fazer, eu já fiz o meu rascunho, vou mostrar ele aqui. O rascunho não tá pronto, só o fundo do rascunho tá pronto, eu não sei que cor eu vou pintar o desenho inteiro. Eu sei que eu ia fazer várias opções, fiquei com preguiça e vou fazer essa primeira opção mesmo. Eu não sei exatamente como eu vou passar o desenho do papel, que é pequeno, pro quadro, que é muito maior. Mas o papel é um rascunho, é só para eu ter uma ideia do que desenhar. Não quer dizer que eles sejam iguais, que seja definitivamente isso aí que eu vou fazer. Outra coisa é, as vozes da minha cabeça disseram para eu passar uma camada de tinta de tecido branca antes de começar a pintura com tinta acrílica. Eu acho que a tinta de tecido vai pegar melhor. Então eu vou fazer tipo uma base com ela
E eu vou diluir, é claro, porque a tinta de tecido é muito grossa e ela fica uma textura estranha. Então eu vou diluir só pra fazer uma base e apagar o desenho, deixar bem uniforme pra eu começar o desenho. Eu acho que eu vou começar pelos traços, mesmo que eu não vá seguir. Eu não sei se eu faço de lápis antes, se lápis vai dar certo, se eu já pego e passo tinta. Eu acho que essa camada de tinta de tecido vai fazer com que eu consiga apagar a tinta acrílica caso eu precise, mas é só teorias que as vozes da minha cabeça formaram, então eu não sei. Mas é assim que eu vou começar, uma base de tinta de tecido diluída, tinta branca, e daí eu vou começar os trabalhos com tinta acrílica mesmo, o desenho em si vai ser tinta acrílica. Eu ia falar, essas são as atualizações da arte, mas já faz um tempo que eu arquivei essa ideia e eu tá lá abandonada. E daí esses dias eu resolvi desistir dessa ideia, mas daí eu lembrei que eu nunca fiz uma pintura em tela e eu tô querendo fazer algo que eu nunca fiz, então eu vou fazer por causa disso. Eu baseei a minha vida em fazer coisas porque eu nunca fiz antes.